Bom dia a todos. Vou começar a apresentação, porque nós estamos com o horário um pouco atrasado aí. Bom, eu queria agradecer inicialmente a oportunidade de vir aqui fazer essa breve apresentação. Agradecer aos organizadores, o professor Eduardo, o doutor Gaese e a Faculdade de Medicina. Deixa eu me apresentar. Eu sou da Universidade de São Paulo, faço parte também do grupo Gaese, coordenado pelo professor Eduardo. Somos colegas lá da Politécnica e há um longo tempo aí, atrás eu fui aluno do professor Eduardo em alguma época aí da história. E também participo da administração da Universidade de São Paulo como diretor do departamento de TI, né, o que a gente poderia chamar numa empresa de CIO. Então, a informática corporativa da Universidade de São Paulo está no departamento de tecnologia da informação, do qual eu sou o diretor, né? E não é exatamente um assunto de rastreabilidade de medicamentos, aliás, aproveito para cumprimentar os palestrantes anteriores pelo alto nível aí da palestra, aprendi bastante. Mas eu espero contribuir um pouco falando do projeto da Nuvem USP. A Universidade de São Paulo acaba de inaugurar, fizemos um ano agora em maio, né? Uma nuvem, uma cloud computing. E é um processo muito interessante, nós estamos implantando, então vou trazer alguns aspectos do que significa cloud computing, que impactos que ela traz para a organização, os benefícios, alguns problemas. Então é mais um depoimento de um gestor de TI do que de um especialista na rastreabilidade. Então, aproveitando que chegou meu ex-professor Eduardo, agradecer a oportunidade e parabenizar pelo evento todo. Eu queria começar fazendo uma reflexão, né, porque a gente já tem uma vivência longa aí na universidade, falar sobre a TI. Assim, o aprendizado é que a TI, a tecnologia da informação, sem dúvida ela é um fator que impulsiona o desenvolvimento de uma sociedade, né? A gente conversávamos agora com a doutora Ana na hora do café. Algumas coisas você não consegue imaginar sem automação. Por exemplo, um supermercado, né? Sem código de barras, você não consegue dar vazão para todo aquele, para dar uma experiência bem próxima de todos nós. Por outro lado, as boas práticas de gestão demandam automação. Então tem um ciclo virtuoso entre a automação e a evolução das organizações. Isso se aplica à sociedade como se aplica a uma empresa, a um departamento. A Universidade de São Paulo, ela testemunha, faz parte desse processo, porque nós somos pioneiros, né? Na computação. O Brasil recebeu os primeiros computadores na década de 1960. Em 62 vieram 2 computadores para o Brasil, um deles foi para a Universidade de São Paulo. E de lá para cá, não é tanto tempo numa escala histórica, mas em termos de evolução tecnológica é um abismo, né? Tem pessoas aqui, como o professor Eduardo, que usava cartão perfurado, né, professor? Eu também usava isso aí. Mas vejam que a gente consegue classificar a TI hoje, já são 3 eras, né? Em termos de tecnologia se fala em era. Então você tem a era do mainframe, década de 1960 até 1980, em que você ia ao computador submeter um serviço, já era o que se chamava de, não se usava esse nome, né? Mas era uma computação como serviço. Você levava lá uma folha codificada, tinha pensado no programa, o Fortran, também ouvi essas palavras aqui hoje, Fortran, COBOL, aquela coisa toda. E depois você retirava o job, isso era um serviço prestado por um centro de computação que tinha especialistas, né? Claro que isso era absolutamente de baixo throughput, baixa capacidade de realização, mas você contava sempre com especialistas para te atender. Depois veio a era do downsizing, a era da computação, do computador pessoal. A Universidade de São Paulo começou em 1992 a desenvolver os seus próprios sistemas, né? O que a gente poderia chamar de ERP da universidade, ele é todo feito pela equipe de informática. Isso foi uma diretriz que se manteve coerente em todo esse tempo. Então nós temos um legado muito grande. A universidade é uma grande organização
E toda a sua gestão, todos os seus softwares, toda a rede, toda a infraestrutura é própria, né? Então, nessa época, você começa a distribuir os computadores e a equipe cresce de uma maneira muito grande, porque o camarada ganhava um computador, precisava de uma rede e, obviamente, precisava de um técnico para fazer a gestão da rede. Vocês terem uma ideia, os senhores terem uma ideia, em 1992, a informática corporativa da USP tinha 300 pessoas. Em 2012, 900. Desse período, de 92 a 2012, o número total de funcionários variou muito pouco, em torno de 17 mil, mais ou menos 10%. Mas é notável o crescimento de funcionários na TI. Porque era o paradigma tecnológico. Então, isso que eu me refiro, que a tecnologia, ela impulsiona mudanças, né? E agora, entrando na era da cloud computing, você consegue, uma coisa engraçada, parece que é uma coisa cíclica, nós estamos voltando à época inicial da computação, onde você tem um processamento que está numa nuvem, né? É difuso, alguém está provendo a computação, com a vantagem de que eu não preciso ir ao computador mais. Preciso pegar fila para submeter meu job, a fila é virtual, se existir, né? Mas você ganha de novo a possibilidade, volta, de você contar com técnicos altamente especializados que provêm esse serviço. Então, esse é o paradigma atual, que eu imagino que vai ser a evolução do mercado de TI. Os grandes fornecedores já trabalham com essa ideia. É computação como serviço. Então, tem o Google é o exemplo talvez mais forte que vem à mente, né? Você simplesmente entra numa coisa chamada Google, ele responde tudo o que você pergunta, e a gente nem sabe como isso é possível, mas é uma estrutura extremamente complexa que está por trás, mas com gente especializada cuidando disso. Quando veio o computador pessoal, a gente acreditava no plug and play, mas aquilo era um pouco trabalhoso, né? Às vezes não funcionava, falava que não tinha memória suficiente, você tinha um certo retrabalho. Hoje, com a cloud computing, isso se tornou uma realidade. Então, eu vou mostrar aqui em alguns slides exatamente esse processo. A universidade agora procura reestruturar a equipe de TI para acompanhar essa nova versão da tecnologia que permite centralmente oferecer serviços. Até rede hoje já vai ser configurável por software, né? Então, você passa a depender muito pouco da presença de um técnico na frente, no front-end. Simplesmente você precisa de conectividade. Então, hoje a ideia do traga seu próprio dispositivo, né, o BYOD, quer dizer, se espera que qualquer coisa ligue com qualquer coisa e responda a pergunta. Celular, você compra coisa, paga a conta, etc, etc. Com celular você pode, como a gente viu, verificar se o medicamento está vencido ou não está, se o carro tem multa, etc. Isso é o novo mundo que está vindo aí. É claro que para isso tudo funcionar, você tem que ter uma estrutura computacional confiável, e você imagina que a computação vai estar tão disponível como a luz elétrica, que a gente já se habituou a ter a luz, a hora que acende, que aciona o interruptor, mas ela tem uma complexidade enorme para você poder ter a luz disponível. Então, vamos lá. Ok? Então, vou falar um pouquinho da universidade, para conceituar o tamanho da USP, a estrutura da TI. Como começou o projeto da nuvem, ele começou num departamento que já não existe, mas chamaram o departamento de informática. A própria nuvem e quais são os nossos próximos passos, né? A Universidade de São Paulo é bem conhecida, ela tem 11 campi. Aqui nós estamos em um dos campos, né? O quadrilátero da saúde, como a gente chama, é considerado um campus da USP, tem prefeitura, tem estrutura administrativa, então é a faculdade de medicina, mais a escola de enfermagem, mais a saúde pública e até a faculdade de direito. E depois tem Piracicaba, Ribeirão Preto, e o maior dos campos o o do Butantã. Mais ou menos 100 mil estudantes, 60 mil professores. Se a gente considerar a população de cursos de extensão, etc., que também é uma atividade importante, a gente chega numa comunidade de 150 mil pessoas aproximadamente. 17 mil funcionários, como eu já comentei, é uma universidade de destaque. Em termos de computação,
foi a primeira cloud educacional da América Latina, privada, né? Quer dizer, a nossa nuvem nós somos proprietários da nuvem, não é como o Google, que é uma nuvem, ou a Amazon, que você vai lá e compra o serviço. Esse é um serviço para casa, né? Para a organização. Então é chamado de uma nuvem privada ou privativa. É a maior, nesse sentido, a maior nuvem da América Latina. É uma referência em cloud computacional, como eu espero mostrar para os senhores. Aqui é um pouco da estrutura organizacional antes até 2013. Quando a nuvem foi publicada, como se diz, como ela entrou, nós reformulamos essa estrutura. Então vejam, o DI, que é onde surgiu o projeto, ele estava no segmento administrativo, mas você tinha em paralelo mais 4 centros de computação e uma superintendência, uma STI. Então isso é uma consequência do paradigma distribuído, né, da computação. A consequência disso, obviamente, é que você perde sinergia, né? Quando você tem equipes dispersas, isso é natural. Você tem projetos desalinhados, visões, cada um tem uma opinião. A universidade, por princípio, ela tem autonomia, né? Uma grande autonomia de ensino e pesquisa. Isso acaba refletindo na própria estrutura de mando ou na própria organização. A nova estrutura aglutinou toda a informática em um único departamento e nós organizamos o departamento em verticais de serviço ou verticais de trabalho, digamos. Então tem uma parte que é backbone, telefonia, rede de dados, a parte que desenvolve sistemas, a vertical de serviços que cuida de atender o cliente, que é uma espécie de CRM, mais controle de qualidade, e finalmente a vertical que cuida da infraestrutura. Aqui o catálogo de serviços, né? Ele é bastante amplo, tem desde manutenção de microcomputadores, em microinformática, nós temos uma IPTV, administramos licenças, sistemas, internet, ou seja, nós somos proprietários de toda a TI, né? Tudo é desenvolvido por equipe própria. Aqui são mais ou menos as diretrizes, né? Quer dizer, uma universidade precisa também de computação com objetivo de pesquisa e objetivo didático. Além daquela computação que faz a administração funcionar bem, eu preciso prover infraestrutura. Por exemplo, o GAESE utiliza a nuvem USP para fazer, começa agora, é um dos primeiros aí a utilizar a nuvem para fazer pesquisa. Então eu preciso prover a computação de alto desempenho. E além de tudo, eu tenho assim muitos fiscais, né? Dentro da universidade você é questionado a todo tempo pela opção que tomou. Tem a equipe que defende o software livre, tem a equipe que quer saber por que você teve a opção essa, aquela outra. E isso é muito enriquecedor, né? Nós temos que estar sempre atentos para explicar as opções que tomamos. Porque temos na casa muitos especialistas, né? Que ficam a todo tempo querendo saber o que está acontecendo lá. A gente procura, obviamente, ter uma convivência harmônica com todos eles. O que motivou a universidade ir para a nuvem? Primeiro é garantir continuidade de serviço, né? A gente tem um problema de, às vezes, deslocar funcionários. E o computador ficou lá no escritório e ficou na minha sala, os dados não estão aqui, não posso trabalhar de casa, essa coisa toda aí. Manter a evolução, naturalmente hoje a evolução da infraestrutura computacional está indo para um paradigma da nuvem, isso era um passo natural. Promover uma eficiência administrativa, no sentido de que eu tenho sistemas hoje disponíveis 24 horas por dia, acessíveis de qualquer lugar do planeta, e isso permite se você conta com aquilo o tempo todo, quer dizer, é o conceito da continuidade e da eficiência do trabalho. E o aspecto que eu considero talvez o mais impressionante numa estrutura em nuvem é a escala econômica, né? Normalmente, a computação tem um alto índice de ociosidade. Você não usa o computador o tempo todo.
máquinas servidoras, a estrutura de computação, ela fica ociosa uma boa parte do tempo. Uma estrutura como essa da nuvem permite que você, como se fosse uma energia elétrica, que eu já usei esse paradigma, essa comparação, se eu apagar essa lâmpada, alguém vai usar a energia que estava sendo usada aqui. E isso não é óbvio, não é fácil de fazer se você não tiver uma estrutura em grid, né, em nuvem, um pool de recursos. Bom, esses eram os nossos norteadores. Aqui um pouco na escala do tempo. Aqui, na verdade, a continuidade de negócio para nós tem nome, né? A universidade é muito afetada por greves. Estamos agora exatamente em uma delas aí. O pessoal vai lá, fecha o prédio e acabou, né? Trava a administração. Então, isso era um objetivo, greve, piquetes, invasão. A estrutura já tinha uma intranet chamada Netuno, que é a CODAG, a Coordenadoria de Administração. Então, aí na escala do tempo, eu tenho a evolução, né? Um passo anterior à nuvem foi fazer uma unificação de senha para os sistemas, criar uma VPN, né? E por aí vai. Daí nós fomos procurar um data center de alta disponibilidade. Nós usamos o Terremark ali em Barueri, para também não ter problema de data center que cai, né? Você pode ter, enfim, sempre o tema da continuidade do negócio. Aí veio o projeto de criar as máquinas virtuais e uma política de disaster recovery, quer dizer, no caso de eu perder um site, de eu perder o centro de computação, onde estão os meus dados. Isso tudo norteava e a partir daí começamos a desenvolver um projeto. Aqui, para dar uma ideia dos sistemas, né, que eu comentei, o ERP da universidade ele é feito por várias aplicações ou vários sistemas, todos eles quase com nome derivado da mitologia, né? O pessoal da informática gosta desse tipo de... As bases de dados têm nome de praia lá, por exemplo, né? Ubatuba, tal. Tem outros que usam cerveja, né? O Boêmia está no ar, não, vai entrar o Brahma agora, tem essas coisas. Ali os nomes são derivados da mitologia, então o sistema da graduação é o maior deles no lado acadêmico, ele se chama Júpiter. No lado do RH, o sistema de gestão de RH se chama Marte. Esse acervo todo, como eu já comentei, é desenvolvido por nós e agora roda na nuvem. Então a primeira etapa da implantação da nuvem foi exatamente levar o ERP para a nuvem e fazer o teste de que aquilo ali funcionava com segurança. O que é uma nuvem do ponto de vista formal? Quando que eu posso considerar um grupo de máquinas como sendo uma nuvem, né? São aqueles requisitos em que eu tenho que ter um self-service, quer dizer, eu posso ir lá e pedir máquina, eu quero usar uma máquina com tanta memória, eu preciso de uma capacidade de armazenamento, eu preciso de uma capacidade de processamento. Não tem ninguém operando. Isso aí é um painel de controle e permite que você crie sua própria máquina. A nuvem é também conectividade, eu preciso ter rede. Esse, vamos dizer, é o calcanhar de Aquiles desse paradigma, né? Tudo está na nuvem, mas se você não tiver conexão com a nuvem, você não tem nada. Então ela demanda uma rede robusta, confiável e com vários caminhos, né? Pooling de recursos, como eu comentei, nós vamos ver os números, nós temos 512 blades ou computadores, e esses computadores são orquestrados por um software, então eu consigo dirigir, fazer um balanceamento de carga entre eles, e o uso é meio que compartilhado. É mais ou menos o conceito de uma frota de carro, por exemplo. Um bom comparativo entre usar nuvem ou ter recursos, é como ter o próprio carro ou usar uma frota. Quem já passou por esse tipo de trabalho, de terceirização de frota e tal, já sabe a economia que representa você ter o recurso compartilhado versus o recurso proprietário. Elasticidade rápida significa que se eu precisar de mais máquina, eu vou ter. Então é como a energia elétrica. A gente já trabalhava em nuvem, o professor Eduardo, naquele tempo, mas não tinha esse nome, né? O sistema elétrico de potência é uma nuvem. Você tem várias usinas geradoras, milhões de consumidores. E a gente sempre imagina que tem eletricidade disponível. Se eu ligar mais um eletrodoméstico, mais...
É claro que o limite existe, mas ele não é perceptível, ele é transparente ao usuário. A nuvem computacional, a gente não imagina que o Google, por exemplo, vai deixar de me atender porque acabou o computador ou acabou a memória. É uma percepção. E, finalmente, serviço medido. Então, eu tenho capacidade, isso também do ponto de vista de gestão, é muito importante, que eu tenho capacidade de saber quanto cada pessoa usa. No caso da nuvem privada, a gente não cobra por isso. Mas, no caso da nuvem pública, Amazon, Google, você compra a máquina e paga pelos minutos que utilizou. Então, essas características dizem que aquele aglomerado, aquele cluster, ou aquele conjunto de máquinas é uma nuvem. Do ponto de vista de modelo de serviços, você pode oferecer, e aí está pintado o estágio em que a Universidade de São Paulo está hoje, oferecer a infraestrutura como um serviço, ou seja, o data center virtual. Então, nosso trabalho hoje é recolher todas as máquinas servidoras, que na USP são aproximadamente 2.000, e falar, não precisa, recolher é modo de dizer, nós não vamos atualizar a máquina, e vamos sim levar aquele processamento para a nuvem. Então, o GAESE, por exemplo, tem um data center virtual na nuvem, no qual ele pode desenvolver suas atividades. Acima disso, tem plataforma, que você começa a oferecer software como WordPress para fazer sites, ou SharePoint, etc. Como o cara não precisa comprar licença, ele vai lá e usa o software e desenvolve a aplicação. E a camada mais específica é software como serviço, que o bom exemplo é o próprio Google, que você usa o Google Maps, aquele é um software que te oferece um serviço. Nós vamos caminhar, obviamente, para chegar a ter o software como serviço. Como eu já disse, o nosso ERP poderia ser considerado uma modalidade do tipo SaaS. E do ponto de vista da implantação, a nuvem pode ser privada, que é o nosso caso. Nós estamos evoluindo para uma nuvem comunitária, ou seja, nós estamos trazendo a Unicamp, o Unesp, o IPEM, o Instituto de Pesquisa Energética, IPT, Butantan, Instituto Butantan, para operar junto com a nuvem. Poderia ser pública, no caso da Amazon, ou um modelo híbrido, né? Uma parte dos recursos é privativa, a outra é pública. Isso tudo é configurável, é possível e é confiável. Então, aqui, só para resumir, o que nos levou, assim, essa foto aí, a primeira bolinha aí, é bem atual. Se alguém passar em frente ao prédio da reitoria antiga, tem gente lá fechando o prédio hoje. Mas, enfim, o trabalho não vai ser interrompido por causa do computador, né? O servidor pode entrar em greve, mas não pode dizer que o computador ficou fechado lá e não consigo trabalhar. Aqui é uma estrutura antiga, que existia em alguns lugares, e esse é uma foto do nossa farm, né, nosso pedaço no data center do Terremark. Aqui são as etapas, a gente queria ter uma nuvem computacional, decidimos ir pela infraestrutura como serviço para começar a ganhar o mercado, né, isso é um dado interessante. A universidade, como eu já comentei, por ser um ambiente livre de pesquisa, de iniciativas, você tem que conquistar mercado, você não consegue impor uma solução. Na parte administrativa, aproximadamente 1.200 funcionários, nós conseguimos implantar a nuvem, obviamente, porque eles fazem parte do staff, não tem opção. E ali nós fizemos um trabalho muito interessante, que foi implantar a nuvem e o Team Client. O Team Client é um computador muito simples, mas muito robusto. Então, toda a reitoria, todo o staff administrativo da USP roda em cima de Team Client com as aplicações na nuvem. Isso derrubou a manutenção, nós tínhamos da ordem de quase 1.000 chamados por mês, 1.000 é muito não, uns 500 dentro do mês, isso aí caiu 10 vezes menos, isso simplesmente não dá manutenção. É uma configuração muito robusta e o tamanho é também considerável. 1.500 Team Clients é uma instalação de grande porte. O modelo foi escolhido como sendo nuvem privada. Aqui tem uma questão, né? Nuvem pública ou privada. Claro que aí cabe uma questão de segurança, onde é que estão meus dados, etc. Mas o negócio, quer dizer, a nuvem pública pode ser tão segura quanto a privada. Eu acho que o fator principal é a escala. Uma coisa mais simples, assim, vale a pena ter o próprio data center ou eu vou alugar data center de alguém? Computadores, ar-condicionado, energia elétrica. Depende do porte.
Os provedores de serviço de data center trabalham com um número da ordem de 1 megawatt. Se a tua necessidade de energia elétrica para computação chegar a 1 megawatt, vale a pena ser dono do data center. É o conceito geral da economia. Vale a pena ter o próprio ou eu pago aluguel? Bom, nós optamos pela nuvem privada, optamos por oferecer serviço de rede e computação. Esse então foi o nosso início. E em 12 de junho, em junho de 2012, nós começamos o projeto. Aqui também uma outra observação. Eu acho que os senhores aqui conhecem o serviço público, né? Tem representantes aqui, certamente. Uma boa parte do projeto foi fazer a compra, né? Quer dizer, a Lei 8666 foi um grande desafio. Você fazer a especificação, fazer a licitação, responder recursos, tal e tal. Ela consumiu aproximadamente metade do tempo ou algo assim, né? A gente adotamos uma estratégia de fazer um primeiro projeto menor e daí fazer uma escala, mas é sempre um fator a ser considerado. Bom, aqui está o pessoal antes da concentrado, eles quiseram colocar esse slide animado aí, mas são as coisas que você fica pensando para lançar o projeto, como é que vai ser o modelo de serviço, como é que vai ser a infraestrutura. E essa foto aí, a equipe é uma equipe jovem e muito entusiasmada. Eu acho que o pessoal de TI gosta de desafios. Isso também, do ponto de vista de gestão, vale a pena ter projetos desafiadores. Isso motiva muito essa garotada. Eles vestiram a camisa, um pessoal excelente. E aí, a gente nasceu a nuvem no dia 25 de janeiro de 2013. Ficou até maio como beta teste. Em maio ela foi publicada. E nós vencemos o prêmio de inovação da Citrix, que é um provedor de software de orquestração de nuvem. Isso foi uma conquista muito importante. A gente, em segundo lugar, ficou um hospital de Miami. Em terceiro, uma metalúrgica da Índia. Isso foi um fator, uma medalha que a gente precisava naquele momento, né? Nos deu muita confiança. Aqui só um pouquinho sobre a nossa arquitetura. Então tem 2 data centers principais, um no Butantã, que é o campus da USP, e o outro em Barueri. E nós estamos distribuindo pods, né, ou pedaços da nuvem pelos outros campos. Inclusive aqui no quadrilátero da saúde está previsto instalar. A estratégia aqui foi a questão da disponibilidade de rede. Dentro do campus a USP tem a própria rede dentro de seus campi. Mas para a conexão do campus Butantã com o quadrilátero da saúde, eu tenho rede telefônica, TIM, etc. E isso, eu não sei, eu não posso confiar. Não tenho a mesma disponibilidade que eu tenho com a rede própria, não é fibra apagada, enfim. Então, a ideia de ter uma capacidade local para ficar imune, eventualmente, à queda de rede e tal. Aqui uns dados, né? A gente fez um levantamento, só para vocês terem uma ideia toda a instalação da nuvem, se eu fosse os 2.000 servidores aproximadamente, converter numa máquina equivalente desse tipo aí, né, 800 MHz, 8 GB, você percebe que a nuvem tem quase 30 mil máquinas como essa. Memória RAM, o que já havia instalado nos data centers, aproximadamente 150 data centers espalhados pelas unidades da USP. Nós temos 250 terabytes de memória RAM aproximadamente, um pouco mais. Em termos de... são 14 peta, né? Eu comecei a falar peta ultimamente. Peta eu nunca tinha usado, peta. Até tera eu já, né? Mega, giga, tera, peta, são quase 15 petabytes de capacidade de armazenamento. É uma estrutura realmente de grande porte. Em termos de núcleo de processamento, nós temos 10.000 aproximadamente. E o consumo de energia, como isso tudo é uma tecnologia mais atual, ela é mais energeticamente de melhor rendimento. Então, toda essa estrutura não chega a consumir 300 kW. E ali vocês têm em comparação a estrutura antiga somada, o gasto de energia, né? Aqui os números voltam aí, só para marcar a quantidade de número. Ali tem um número novo ali, são quase 370 mil núcleos de processamento gráfico. Então, no nosso roadmap, a gente agora, a partir de setembro,
vai liberar recursos gráficos. Dá para jogar videogame pela nuvem, pela internet. Isso vai ser... Então tem muita aplicação gráfica importante. Isso requer uma placa especial, nós estamos caminhando para isso aí. Aqui são as metas do nosso processo. Tem que manter a equipe atualizada sempre. Isso foi uma experiência muito boa, muito gratificante. O pessoal se envolve com o projeto. A High Performance Computing, nós estamos procurando atingir um nível mundial nisso também, que é para a universidade isso é essencial, poder fazer cálculos, enfim, e trabalhar soluções gráficas, AutoCAD como serviço e projeto, software de elementos finitos. Tem várias aplicações que demandam muito interação gráfica, né? Reforçar, eu coloquei essa frase de efeito, é tão simples quanto acender a luz, eu já tinha me colocado assim dessa forma, e ficou muito... Eu, por ser engenheiro eletricista, eu gostei de perceber que a nuvem computacional nada mais é, quer dizer, é um outro produto no mesmo paradigma que você tem energia elétrica. E a ideia nossa é que conseguir que o usuário entenda aquilo de uma forma muito simples, né? Hoje, na verdade, eu consigo, por um telefone celular, operar um sistema, solicitar minhas férias, por exemplo, saber pegar em forma de rendimento, mas tudo isso é operação, né? Não é um relatório. Eu consigo fazer e consolidar, passar uma nota de aluno, enfim, tudo que o ERP produz, eu consigo fazer via celular com segurança. Isso dá cada vez mais uma noção de simplicidade, né? No fundo, a gente quer ser o Google, né? Um dia que ele... Quer dizer, eu brinco assim, mas o Google, de fato, estabeleceu um paradigma. É difícil pensar a computação de uma forma diferente. E o cara fala, pô, mas tudo funciona, meu filho faz, meu sobrinho, não sei o quê, tarará. A computação, eu acho que ela tem que caminhar para isso, para ser um serviço bastante simples. Então, aqui são isso aqui são as placas para processamento gráfico, né? O pessoal que é da área técnica aí vai entender que também é uma placa que normalmente se usava em computadores para jogar videogame e acelerar a placa gráfica, né? Então tem placa Tesla e também um outro tipo de placa que é o grid, que vai permitir que a nuvem ofereça capacidade gráfica via máquina virtual. Quer dizer, você pode pegar um iPad, por exemplo, e rodar uma aplicação complexa. Quer dizer, ela roda na nuvem, você observa e você interage pelo iPad. Aqui está o que nós estamos trabalhando como pesquisa, né? Agora eu vejo o pessoal assistindo filme lá, eles falam, não, nós estamos trabalhando. Eles conseguem ver um filme em alta definição, processar um MATLAB, essa é a tela de um MATLAB, que é um software muito usado em engenharia, né? MATLAB fazendo processamento gráfico, isso simultaneamente, e você não sente que a performance não decai. Quem já trabalhou com essas duas coisas sabe que isso é muito difícil de conseguir. Nós queremos produzir isso em máquina virtual, né? Ou seja, em iPad, por exemplo. E aqui nosso roadmap, meu último slide, né? A nuvem nasceu, nós estamos nessa fase aqui. Esse VPC são subnuvens dentro da nuvem, Virtual Private Cloud. Então nós estamos integrando aqueles data centers dentro da nossa nuvem e fazendo um tenant, quer dizer, um isolamento que permite privacidade, segurança, etc. A próxima parte é ter a placa gráfica, a GPU, né? A unidade de processamento gráfico virtual, quer dizer, como um serviço. Dá suporte para computação científica de alto desempenho. Suporte para a nova versão da internet que está chegando aí, a versão 6, a internet das coisas e tal. As máquinas virtuais vão ter uma conexão IPv6. Trabalhar nuvem comunitária, nós estamos procurando parceiros. Eu digo isso aqui também, se vocês quiserem conhecer mais do projeto, por favor, nos procurem e tal. É importante agregar novas demandas, porque eu vejo que a nuvem, assim como a nuvem física, né, tem uma plasticidade óbvia, né, visual, a nuvem computacional, a riqueza de uma nuvem computacional é feita pelo uso. Então, cada novo usuário que entra com novos requisitos, seja, por exemplo, rastreabilidade, acompanhar ou
um banco de dados sobre biologia, genoma, projeto Genoma, etc., isso tudo leva a crescer a estrutura e torná-la mais rica, né? Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando com institutos de pesquisa, as outras universidades, e quem sabe a gente não tira daí uma nuvem que, em vez de ser do USP, seja uma nuvem paulista. Quer dizer, eu encerro dizendo assim, essa nuvem é uma estrutura que funciona muito bem, até por ter uma questão de escala econômica, ela vale a pena em larga escala. Você sente todos os benefícios quando você tem uma escala considerável. Então, eu acho natural, principalmente falando em serviço público, que seria um bom uso, afinal, né, um bom uso do dinheiro do contribuinte, é você ter, por exemplo, uma nuvem educacional, ou uma nuvem na área da saúde, ou uma nuvem por afinidade. Mas hoje é possível oferecer serviço em larga escala por uma central de processamento, digamos. É isso aí, pessoal. Eu sei que a sessão de perguntas vem depois. Eu deixo aí meu e-mail. Esse e-mail nuvem@usp é o e-mail que se usa para pedir serviços, mas também para tirar dúvidas sobre o projeto. E eu teria grande satisfação de recebê-los a qualquer tempo na universidade, se quiserem conhecer um pouco mais da nossa trajetória, do nosso projeto. Então, muito obrigado.